ideia de desenhar a história do Meneghetti, aquele ladrão anarquista dos anos 20, né, que ficou famoso, foi lendário em São Paulo e tudo mais, né? E aí eu tinha que procurar referência e tudo mais. E, olha, não tinha referência naquela época, pela, e as razões, sabe, são coisas assim como essa que eu estava falando, né? Então, a minha sorte é que minha avó tinha um álbum que era São Paulo, quem te viu, quem te vê. E quem te viu era fotos do Medina, né? E essas fotos eram do final do século XIX, 1890, por aí. E quem te vê era fotos do Messina, que era de 1920, a década de 20, né, do século passado, assim, que era justamente a fase do Meneghetti, né, que era isso. Então eu tive condições de ter material para poder trabalhar em cima do Meneghetti, então, né? E, e, e a partir daí vai começar a surgir oportunidade. Eu vou fazer mais um trabalho aí sim em São Paulo, na época mesmo, que seria isso seria 1979, foi 79, né, que eu fiz para o Jornal da República, um jornal que Mino Carta fez, jornal diário, mas que ele durou pouco tempo, durou uns 3 meses, assim. E infelizmente, porque era um outro caminho, né? E a gente está muito sem só com a narrativa oficial de Estado, Folha, Globo, né? E isso, esse jornal faz falta. Mas nesse jornal aí sim eu desenhei. E aí as pessoas falavam, pô, eu nunca tinha visto São Paulo dessa maneira, não sei o quê. E de fato, naquela época era o Rio que aparecia mais, assim. A gente tinha mais o imaginário do Rio, por várias razões, inclusive por desenho também. E, e São Paulo ficava, era um dos lugares maiores, era o maior economicamente, mas não tinha muita projeção em termos de imagem. E aí as pessoas falavam, pô, eu nunca tinha visto São Paulo dessa forma, como é que é e tal. Nessa história, eu fazia umas coisas que pareciam intervenções, assim, né? Porque eu modificava, eu colocava coisas acontecendo em determinados espaços que, que poderia haver uma intervenção daquela forma, como eu fiz, né? E quando se você passasse, né, cotidianamente por aquele lugar que você nunca prestava atenção, naquele momento você poderia de repente falar, oh, sabe, aqui passou um foguete, aqui, sei lá, teve um ônibus de 2 andares. Então, isso foi tão forte que eu coloquei nessa história uma coisa que eu achava que São Paulo devia ter, que era um ônibus de 2 andares, né? Que é uma coisa que não ocupa espaço, porque ocupa o mesmo espaço de um ônibus, mas você tem mais espaço dentro e você poderia ter um conforto maior. E uma coisa que eu sabia que dava de Londres, que eu sabia, que era você fica meio que fora daquela zona de trânsito, etc., que você fica no ônibus. Então, ainda mais naquela época, o ônibus era muito pior, né? Era um ônibus barra pesada, assim, muito estafante de você pegar todo dia, assim. E quando você vai lá em cima, você esquece um pouco do trânsito, você esquece das coisas e tal. Mas, ainda voltando para os anos 70, né, nessa fase, eu começo também a fazer as charges, começo a fazer cartoon, começo a fazer charge e, e entro para a Folha, né? E começo a fazer charge na Folha, e a gente passa por um período de 1 ano e meio pesada, assim, que era uma censura brava, assim. Mas em 78 já começa um ano mais legal, assim. Em 77, final de 77, a Folha sofre uma intervenção branca dos militares mesmo, né? E sai o Cláudio Abramo e entra o Boris Casoy
na editoria da Folha, né? E houve uma repressão mesmo, assim, né? Então, nesse período que houve a intervenção, a charge foi tirada, né? E aí eu não queria que a gente perdesse aquele espaço, né? Porque era uma coisa que não existia, a gente tinha aberto esse espaço, eu e o Angeli, né? Mas, então, eu fiquei preocupado com essa questão e me ofereci para ilustrar o que eles iam colocar no lugar do editorial, que era uma ilustração, que eles iam colocar ilustrando um texto de um filósofo, né? Então, em vez de ter editorial, ia ter um texto de filósofo e eu ia ilustrar esse texto de filósofo. Só que eu fiz de uma forma que ninguém podia dizer que eu não estava ilustrando o filósofo, mas o desenho tinha uma independência, ele estava dizendo uma coisa dele, né? Ele estava dizendo uma coisa específica assim dele, assim, né? Que também entusiasmou, ajudou, saiu matéria sobre isso também, e tal, né? E com isso eu mantive esse jeitão independente do desenho naquele espaço da página 2 da Folha. E daí, quando termina isso, daí a gente começa, aí o Angeli volta e a gente começa a dividir o espaço, nós dois, e a gente volta a fazer charge. E, e eu acho que também, depois dessa experiência, assim, eu acho que também a minha charge cresceu muito, assim, também. Quando vai chegar no Tubarões Voadores, vai acontecer uma questão importante para a questão da visualização da história em quadrinho, ou a audição da história em quadrinho, vamos dizer assim, porque eu acho que a história em quadrinho ela tem um ritmo, né? Você tem que fazer uma história em quadrinho tendo algum ritmo, assim, né? Tendo um ritmo mais marcante, mais forte, mais visível, ou não, né? Depende de como você for fazer, mas ela vai ter um ritmo, né? E essa e a Tubarões Voadores, ela tem muito essas características da questão do ritmo bem marcante, forte, da letra da história em quadrinhos ter meio características de alguma coisa sendo cantada, né? Alguma coisa assim. Mas, enfim, quando a gente foi fazer com a Rigo, a gente imaginou um certo tempo para cada vinheta, né? Foi imaginando os tempos que tomariam isso daí e tal. E aí o Arrigo montou em cima disso a trilha sonora, a música, né, do Tubarões Voadores, né? E aí, o que acontece como resultado disso daí? Você evidencia essa música da história em quadrinhos, né? Você vê que os quadrinhos eles têm tempos, né? Que variam muito por uma série de razões, né? Que dá para até dá para eu contar para meus alunos ou para quem estiver ouvindo e tal as razões de uma história em quadrinho ser mais rápida em determinados quadros, menos rápida, etc. Né? Mas o leitor percebe, mas não vai estar pensando alto, né? Não vai estar se tocando teoricamente disso daí. Enfim, então ela tem tempos, ela tem expressão, ela tem pede determinado tipo de sensação que você tem naquele momento. Tal. Então, na hora que a gente tem a música, a gente coloca o tempo como uma coisa concreta, não mais virtual, como é a história em quadrinho. Né? A história em quadrinho ela tem um tempo, mas é meio virtual aquilo que está ali. Né? Na verdade, não tem nem espaço também, mas a gente vê o espaço virtualmente assim também. Né? E
e, e isso daí, né, o ritmo, a música dela, né, através dessa questão temporal, assim, fica explícito. São coisas da história em quadrinho que são virtuais e que, se de repente, são são expressas, né? Se tornam audíveis, né? Se torna uma coisa física, assim, né? De concreta, né? Nessa essas características dos quadrinhos que a gente poderia falar só como teoria, né? E a gente tem o Homem dos Crocodilos, né? Primeiro, que foi feita num espaço pequeno, que é o espaço do Centro Cultural Banco do Brasil, né? CCBB. E, e eu tive que criar um cenário e um jogo de iluminação e de animação e de figurino, etc., tudo, que explorando essas limitações aí, né? Mas foi uma experiência assim que saiu muito legal, saiu bem bonita, tal. A pena do negócio é que nunca tem um fotógrafo profissional ali para tirar foto, também não tem uma sessão para o fotógrafo poder fotografar. Publicando atualmente assim de quadrinho, né, acaba sendo a Folha, né, acaba sendo o trabalho mais político assim que eu tenho feito para a Folha, né, que eu comecei a fazer um pouco antes do golpe, né, estava sentindo que o clima todo estava indo para uma coisa desse tipo e assim como no caso da ditadura, né, a gente se dirigiu para linguagens e para mídias, né, que possibilitariam um contato maior assim com as pessoas e tal. E então eu, assim como na ditadura, eu resolvi partir para a luta também, né, de novo, né, que eu estava achando que era necessário, era um momento super necessário, como um cidadão mesmo, né, uma coisa de cidadania mesmo, assim. E então, atualmente eu tenho feito mais o quadrão da Folha, né, que antes saía nas segundas, agora está saindo domingo, que é que é um aprendizado também, que é também uma coisa muito específica, né? Meus quadrinhos sempre foram quadrinhos de página, assim, né? Eu gosto da coisa de virar página, de ter a surpresa e tal. E esse negócio de você fazer um quadrinho, mesmo que ele seja maior, né? Que normalmente o quadrinho que sai no jornal é a tirinha, né? E nesse caso está saindo um quadrinho de, sei lá, de 30, 40 quadros, assim, né? Que dá para fazer uma pequena história, assim. Mas eu acho que eu tô, sei lá, aprendendo, assim, de novo.